For the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written. Salmo de número 10, diz assim: Senhor, por que permaneces longe? Por que te escondes em tempos de tribulação? Na sua arrogância, os ímpios perseguem o pobre com fúria. Que eles mesmos caiam nas ciladas que maquinaram. Pois o ímpio se orgulha de sua própria cobiça, e o avarento amaldiçoa e despreza o Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca. Deus não está em nenhum dos seus planos. Os caminhos dele prosperam sempre. Os teus juízos estão muito acima dele, longe da sua vista. Quanto a todos os seus adversários, ele os trata com desprezo. E diz a si mesmo: jamais serei abalado. Nenhuma desgraça sobrevirá a mim e a minha descendência. Sua boca está cheia de maldição, enganos e ameaça. Debaixo da sua língua há maldade e perversidade. Ele fica à espreita nos povoados, mata o inocente em emboscadas. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele arma emboscada como o leão na sua toca. Fica à espreita para apanhar o pobre. Ele o apanha e o arrasta com sua rede. Agacha-se e fica de tocaia. Assim os indefesos caem em seu poder. E diz a si mesmo: Deus se esqueceu, cobriu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta tua mão. Não te esqueças dos necessitados. Porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo a si mesmo: tu não pedirás contas? Mas tem visto, porque atentas para o sofrimento e a dor, para os tomares na tua mão. O indefeso se entrega a ti, tu és o amparo do órfão. Quebra o braço do ímpio e do malvado, esquadrinha a maldade deles até não encontrar mais nada. O Senhor é rei para sempre e eternamente. As nações desaparecerão da terra dele. Tu, Senhor, tens ouvido os desejos dos humildes. Tu confortarás o coração deles e inclinarás teu ouvido para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, mero ser terreno, não mais inspire terror. Amém? Podem se assentar. Vivemos numa época onde a impunidade parece reinar. Ontem eu estava conversando com o Walker. Nós falávamos que hoje nós não podemos mais pegar nossas cadeiras de descanso e nos assentarmos à frente de nossas casas, porque nós nos sentimos indefesos. Hoje nós não temos mais essa liberdade de poder dormir com as nossas janelas abertas. As nossas casas estão cheias de grades, cercas, cachorros. É um mini presídio. Os ladrões estão soltos e nós estamos presos em nossa própria casa. E por quê? Pelo grau de impunidade que nós vemos em nossa sociedade. A gente vê o crime organizado, PCC, Comando Vermelho, fazendo o que eles bem entendem. De dentro dos presídios eles ordenam a morte, eles organizam o tráfico, eles estão presos, mas eles têm celular, eles mandam matar, eles são organizados. E o que nós vemos? Pessoas matando, pessoas roubando,
E a sensação que nós temos é de impunidade. A sensação que nós temos é que o nosso sistema de proteção não funciona. Os policiais ganham pouco, eles põem a vida em risco, muitos deles acabam se vendendo para o crime, muitos deles morrem, são perseguidos, os armamentos dos bandidos são superiores a dos policiais. Qual é a sensação que nós temos? É de que não há punição. As pessoas praticam o crime e não são punidas. E não é só em relação ao crime organizado. Fica pior quando nós olhamos os crimes chamados de colarinho branco. Os políticos roubam milhões, bilhões e não acontece nada. Isso causa um grande problema para o país, na área da educação, na área da saúde, dinheiro que é desviado, que poderia estar sendo usado para a educação, para a proteção, para o policiamento, para a saúde, e estão indo para os cofres, para os bolsos de políticos ladrões, e parece que tudo é lento, o julgamento deles é uma enrolação, a conversa que a gente ouve é, no final vai acabar tudo em pizza, não vai dar em nada. É assim que o nosso país funciona, os caras roubam e não acontece nada. Nós vamos ver isso também, infelizmente, em crimes praticados por homens que carregam a Bíblia. Homens que se denominam pastores, que roubam, que arrancam dinheiro dos fiéis por pressão psicológica, usam da linguagem para encantar os fiéis, iludem os fiéis usando a palavra de Deus. Isso não passa de roubo. Isso é roubo. São ladrões usando a Bíblia, extorquindo as ovelhas, oprimindo o povo, colocando medo sobre o povo, ou então fazendo promessas que Jesus não fez. Olha, se você der tanto, você vai ganhar tanto. Isso é crime. E qual é a sensação que a sociedade tem diante disso? Aqueles que não são crentes, quando eles olham para essas práticas, para essa impunidade, o que a sociedade, o homem, a mulher que está lá fora, que não vai à igreja nenhuma, como que eles veem tudo isso? Quais questionamentos surgem em seus corações? Surge uma pergunta. A pergunta que surge é: onde Deus está? Por que Deus não faz nada? Por que Deus está vendo a criminalidade aumentando, crianças sendo prejudicadas, mortas, violentadas fisicamente, sexualmente? E onde Deus está? Por que Deus não faz nada, não acaba com o crime organizado? Por que Deus não destrói esses políticos ladrões? Por que Deus não mata esses pastores que usam a Bíblia para roubar o povo? Onde Deus está? Este é o questionamento do povo aí fora, da sociedade. Muitos em nossa sociedade, eles questionam o seguinte: se Deus existe, Ele é bom, e Ele é todo poderoso, Ele é bom e tem todo o poder, Ele pode resolver isso. Por que Ele não acaba com o sofrimento e com o mal? O sofrimento é algo ruim, e Deus é bom, e Ele tem todo o poder. Por que Ele não resolve isso? Um Deus bom e todo poderoso
não poderia existir, já que há tanto sofrimento e mal no mundo. Este é o questionamento de muitas pessoas em nossa sociedade. E esse questionamento também surge em nosso meio, mas de uma forma mais velada. O Salmo 10, o salmo que nós acabamos de ler, ele reflete a situação de uma sociedade onde o mal parece imperar. Há um descaso para com Deus, nós vamos ver nesse salmo. Homens que fazem descaso de Deus, desprezam a lei de Deus, exploram os oprimidos, os pobres, praticam a violência de forma descancarada. E o salmista, ele está em crise por conta disso. O que ele diz no versículo 1? Senhor, por que permaneces longe? Por que te escondes em tempo de tribulação? O Senhor é bom, é todo poderoso, tem poder para resolver isso, mas onde o Senhor está? Que não faz nada. Pessoas fracas estão sendo oprimidas por pessoas más. Deus, o Senhor não está vendo. Onde o Senhor está? Por que o Senhor permanece longe? Esta é a inquietação do coração do salmista. E este salmo vai mostrar algo interessante para nós. Como é o comportamento destes homens maus que não temem a Deus? Como eles se comportam? É por isso que o salmista está confuso. É por isso que o salmista, por ver o comportamento destes homens maus, o salmista está inquieto. E ele olha para o comportamento deles e o que ele percebe? Primeiro, ele vai ver como eles se relacionam com Deus. Como estes homens maus se relacionam com Deus. Qual é o comportamento deles em relação a Deus? Primeiro, eles amaldiçoam e desprezam a Deus. Versículo 3. Pois o ímpio se orgulha de sua própria cobiça. O avarento amaldiçoa e despreza a Deus. Eles rejeitam a Deus, eles abominam a Deus, eles blasfemam contra Deus. É assim que eles se relacionam com Deus. Eles zombam da longanimidade de Deus. Olha, Deus não faz nada. Está vendo? A gente rouba e não acontece nada. A gente pratica violência e não acontece nada. Eles zombam por ver que Deus não está fazendo nada. Por olhar para a longanimidade de Deus, eles zombam, porque Deus é longânimo, porque Deus tem um ânimo longo. Como eles se relacionam com Deus? Eles não têm interesse pela existência de Deus. Para eles, se Deus existe ou não existe, isso aí não faz questão. Versículo 4, eles dizem: por causa do seu orgulho, o ímpio não busca Deus. Ele não tem nem interesse em saber se Deus existe ou não. Deus não está nem aí. Deus não está em nenhum dos seus planos. Eles não buscam a Deus. Eles não estão preocupados se Deus existe. Se Deus existe, para eles é indiferente. Se Deus também não existe, tanto faz. Deus não faz parte dos planos deles. Como eles se relacionam com Deus? Através de uma coisa que nós chamamos de deísmo imoral. Eu vou explicar o que é isso. Versículo 11 eles dizem: e diz a si mesmo: Deus se esqueceu, cobriu o rosto e nunca verá isso. Nós estamos praticando o mal e Deus não vai fazer nada. Olha o versículo 13: porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo a si mesmo: tu não pedirás contas. Deus se esqueceu e Deus não vai pedir conta. Isso é o que nós chamamos de deísmo imoral. É a ideia de um Deus que é um grande relojoeiro. Ele criou o mundo é regido por leis físicas. Então Deus deu corda no relógio e deixou o relógio funcionando. Deus é indiferente.
Ele apenas criou o mundo, deu corda e deixou o mundo à mercê de suas leis naturais. É assim que eles pensam sobre Deus. Deus existe, mas Ele não interfere. Ele é um Deus distante. Deus se esqueceu, cobriu o rosto e nunca verá o que eu estou fazendo. Como eles se relacionam com Deus? Eles têm um senso de impunidade. Eles sabem que nada acontece. Versículo 6 diz assim: e diz a si mesmo: jamais serei abalado. Eu não vou ser preso. Nenhuma desgraça sobrevirá a mim e a minha descendência. Nada vai acontecer de mal comigo. Eu já sei como que funciona. Eu roubo, eu mato e não acontece nada. Nada vai acontecer comigo, porque as leis são frouxas, Deus não faz nada, Deus não está vendo. É assim que eles se relacionam com Deus. O salmista está observando o comportamento dos homens maus, e ele olha para o comportamento dos homens maus, e ele vê como estes homens se relacionam com Deus, e agora ele vai ver como estes homens se relacionam consigo mesmos. Em primeiro lugar, eles são arrogantes. Versículo 2 diz: na sua arrogância os ímpios perseguem o pobre com fúria, que eles mesmos caiam nas ciladas que maquinaram. Eles se acham superiores, eles são arrogantes, e por isso eles perseguem os mais fracos. Eles se acham superiores. Como que eles se relacionam consigo mesmos? Quando eles olham no espelho, o que eles falam para si mesmos? Eles são arrogantes, eles se acham superiores. Eles são orgulhosos, versículo 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca. Eles são orgulhosos, altivos, eles são autossuficientes, eles não dependem de nada e nem de ninguém. Versículo 6 diz: e diz a si mesmo: jamais serei abalado, nenhuma desgraça sobrevirá a mim e a minha descendência. Eu sou autossuficiente, eu estou protegido, meu dinheiro me protege, eu tenho pessoas influentes que podem me ajudar, que não vão deixar que nada de mal me aconteça. O salmista observa a vida do homem mau e como eles se relacionam consigo mesmos. E agora eles olham para este homem mau e vão ver como eles se relacionam com os outros homens. Primeiro, eles perseguem os pobres e os necessitados. O salmista vai falar que eles são como ladrão. É a figura de um ladrão. Versículo 8. Ele fica à espreita nos povoados, fica escondido, esperando a pessoa passar para roubá-la, para matá-la. O salmista diz: mata o inocente e emboscada. Seus olhos espreitam o desamparado. Eles agem como um ladrão. O salmista vai dizer também que eles são como um leão e como um caçador. São três figuras: eles são como ladrão, como leão e como um caçador. Versículo 9 diz: ele arma emboscada como um leão na sua toca. Ele é como um animal, caçando o seu próximo. A espreita para apanhar o pobre. E ele age também como um caçador. Ele o apanha e o arrasta com a sua rede. Aqui é a figura de um caçador. E aí o salmista fala qual é o desfecho final. Versículo 10 ele diz: agacha-se, fica de tocaia, e assim os indefesos caem em seu poder. Eles são traiçoeiros, eles estão escondidos, esperando o momento para atacar os mais fracos, os menos desfavorecidos. Assim é o homem mau. Veja que o salmista está nos mostrando como este homem se relaciona com Deus. Eles são arrogantes, eles blasfemam contra Deus, eles acham que Deus não vai fazer nada, eles zombam de Deus. Quando eles olham para si mesmos, eles são orgulhosos, autossuficientes, arrogantes. Em relação ao pobre, eles são
como um leão, como um caçador, que está à espreita, eles são como um ladrão. E aí no verso 11 nós vemos seu raciocínio lógico. Depois que eles fazem tudo isso, olha o que eles dizem. E diz a si mesmo: Deus se esqueceu, cobriu o rosto e nunca verá isto. Impunidade. Não vai acontecer nada. A gente faz e a gente está bem. Ninguém consegue nos prender. Daqui a pouco a gente é eleito de novo, não é assim que acontece? O cara rouba, sofre um impeachment e depois vira senador. Não é assim? O cara é perseguido nos Estados Unidos, se ele pisar lá vai preso, mas aqui no Brasil foi o segundo deputado mais eleito no estado de São Paulo. Impunidade, não acontece nada. Eles ridicularizam as outras pessoas. Versículo 5 diz: os caminhos dele prosperam sempre, os teus juízos estão muito acima dele, longe da sua vista. Quanto a todos os seus adversários, o que eles falam? Eles os tratam com desprezo. Eles amaldiçoam, enganam e insultam. Versículo 7. A sua boca está cheia de maldição, enganos e ameaças. Debaixo da sua língua há maldade e perversidade. A ideia aqui debaixo da língua é de uma serpente. Onde que fica o veneno da serpente? Debaixo da boca, da língua. Como é o comportamento desses homens maus em relação a Deus? Eles zombam de Deus. Em relação a si mesmos, eles são orgulhosos, arrogantes. Em relação aos outros homens, eles oprimem, eles roubam, eles caçam e eles matam. Aí nós vamos ver quais são as primeiras impressões do salmista diante dessa postura. Ao ver este quadro, qual a impressão que o salmista tem? Ele tem uma impressão em relação a Deus. Essas são as suas primeiras impressões. Versículo 1, ele diz: Senhor, por que permaneces longe? Por que te escondes em tempo de tribulação? Por que o Senhor não faz nada, Deus? Olha o que está acontecendo. Crianças estão sofrendo. Quando você olha o que está acontecendo na Síria, nos países muçulmanos, a perseguição feita pelo Estado Islâmico, qual que é a sensação, gente? Aquele menino que morreu na praia, poderia ser o meu filho, o teu filho. E Deus? Onde Deus está? Ele é bom e Ele é todo poderoso. Onde Deus está? É isso que o salmista está vendo. E ele está questionando: Deus, onde o Senhor está? No versículo 12 ele diz: levanta-te, Senhor, ó Deus. É como se Deus estivesse dormindo. A ideia aqui é essa: Deus, levanta. O Senhor está deitado na cama, dormindo. Levanta-te, ó Deus. Levanta a tua mão. Não te esqueças dos necessitados. Este é o coração de um homem que crê que Deus existe, mas está confuso em relação a tanta impunidade. Tantas coisas ruins acontecendo e parece que Deus não faz nada. Então, estas são as primeiras impressões em relação a Deus. Quais são as suas impressões em relação aos homens maus? Versículo 5 ele diz: os caminhos dele, os caminhos deste homem mau prosperam sempre. Eles roubam e dá tudo certo. Não vão presos, ficam mais ricos. Tem saúde. Tem filhos saudáveis. Casa boa. Esposa bonita. Dinheiro para viajar para qualquer lugar do mundo. E são ladrões. Tudo que eles fazem
eles prosperam. É assim que o salmista está enxergando. Estas são as suas primeiras impressões. Ele diz: os teus juízos estão muito acima dele, longe da sua vista. Eles não estão nem aí com o juízo de Deus. Quanto a todos os seus adversários, ele os trata com desprezo. Tudo que eles fazem dá certo, eles prosperam. E aí qual é a conclusão do salmista? Algo interessante acontece aqui, irmãos. Parece que há uma virada. Uma mudança acontece no coração do salmista. De repente, ele olha para Deus e enxerga algo totalmente contrário do que ele vem enxergando até agora. Ele muda e ele faz uma conclusão em relação à natureza de Deus. Primeiro ele vai dizer: Deus é Rei eterno. Versículo 16 ele diz: o Senhor é Rei para sempre e eternamente. As nações desaparecerão da terra dele. Deus está no controle, Ele é Rei eterno, Ele está sentado no seu trono e Ele vai julgar as nações. É isso que Ele está dizendo. Alguma coisa aconteceu no coração do salmista que fez com que ele mudasse a sua perspectiva em relação à ação de Deus. Ele diz: Deus defende os fracos, versículo 14, mas tem visto, porque atentas para o sofrimento e a dor, para os tomares na tua mão. O indefeso se entrega a ti, tu és o amparo do órfão. Deus não desampara os fracos. Ele olha para Deus e vê que Deus não está de braços cruzados, que Deus não está indiferente ao fraco. Ele diz: Deus ouve as nossas orações, versículo 17. Tu, Senhor, tem ouvido os desejos dos humildes. Tu confortará o coração deles e inclinará o teu ouvido. O Senhor não deixou de nos ouvir. Ele vai dizer: Deus manifesta a sua justiça. Versículo 18: para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, mero ser terreno, não mais inspire terror. Deus vai agir com justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, esse mero ser terreno, não continue praticando as suas obras malignas, o seu terror. O que nós podemos aprender com este salmo? Número 1. Em períodos de sofrimento, principalmente quando sofremos algo que aos nossos olhos é injusto, em períodos de sofrimento, nós temos a tendência de questionar a ação de Deus. Em períodos de sofrimento, nós temos a tendência de questionar a ação de Deus. Por que que Deus não muda o meu marido? Por que que Deus não muda o meu filho? Por que que Deus não me cura do câncer? Por que que Deus me deixa passar por necessidades? Por que que Deus não abre a porta de um emprego para mim? Ele é todo poderoso e Ele é bom. Ele tem poder para reverter a situação da minha vida. Por que que Ele não faz isso? Por que que Deus não me liberta de meus vícios? Deus sabe da luta que eu tenho com relação a alguns pecados. Por que que Ele não me liberta dessa escravidão que muitas vezes eu vivo? Por que, se Deus é bom e é todo poderoso? Isso é comum na vida dos crentes, irmãos. Salmo 94:3 diz: até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Quando é que o Senhor vai fazer alguma coisa? Os ímpios estão saltando de prazer. Salmo 89:46: até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Salmo 13:1: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 6, versículo 3 diz:
todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? O Senhor vai me deixar nessa situação? Abacuque 1:2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti violência sem que tragas a salvação? Até quando? Onde o Senhor está, que não vem em meu auxílio, em meu socorro, não muda minha casa, não muda minha vida, não muda a circunstância que eu estou vivendo? Isso é natural na vida de muitos crentes, profetas. E eu poderia continuar lendo muitos e muitos outros textos em que o crente em Deus, em Jesus, ele questiona, ele pergunta onde Deus está. E sabe por que nós agimos assim? Em momentos de sofrimento, nós questionamos a ação de Deus, porque nós idealizamos a forma de Deus agir. Nós criamos um ideal, Deus tem que agir assim. É assim que Deus tem que agir. Deus tem que mudar, Deus tem que curar, Deus tem que salvar, Deus tem que libertar. É assim. Alguns idealizam a forma de Deus agir porque aprenderam dessa forma. Quantos não ouviram, olha, você não pode aceitar a doença porque a Bíblia diz que Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quantos não ouviram isso? Nós idealizamos a forma de Deus. Não aceite, determine. Deus tem que fazer, Deus tem que mudar. Nós criamos um ideal, uma forma, e queremos que Deus se encaixe na forma que nós idealizamos para Ele agir. E aí nós ficamos perguntando, até quando, Senhor? O Senhor não está agindo do jeito que eu acredito que o Senhor deve agir. Não era para estar assim a situação, porque eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto de como o Senhor deve agir, e o Senhor não está agindo conforme aquilo que eu projetei, aquilo que eu idealizei sobre o Senhor. E aí surge o questionamento. Então nós precisamos aprender duas verdades esta noite. Duas verdades fundamentais. Número 1, Deus age na história mudando as nossas circunstâncias ruins, as nossas circunstâncias adversas, mas isso não é uma regra. Deus age na história mudando as nossas circunstâncias adversas, as nossas circunstâncias ruins, mas isto não é uma regra. Os discípulos estavam com Jesus, e eles estavam indo numa viagem de barco. Marcos 4:38. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E aí no meio dessa viagem, houve um grande temporal. E os discípulos o acordaram, foram lá acordar Jesus. O barco estava quase virando, você acha que Jesus estava preocupado? Ele estava dormindo. Uma grande tempestade, num barquinho. Você consegue dormir num barco balançando e quase afundando? Jesus estava dormindo. Os discípulos estavam apavorados. Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, o senhor não está preocupado com a gente, não? Por que o senhor está dormindo? O senhor não está vendo o nosso sofrimento? O senhor não se preocupa com a gente? O senhor é todo poderoso, é o Messias e não faz nada? O senhor não está vendo? O senhor não está vendo como está a minha casa, a minha família, o meu trabalho, a minha profissão? O senhor não está vendo que eu estou com câncer? O senhor não está vendo? O senhor está dormindo, Deus? Olha o questionamento dos discípulos. O Senhor não se importa com a gente? Marcos 4:39.
Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Deus, Ele pode agir na tua história, no momento em que você está vivendo, na tribulação que você está enfrentando, na tempestade que você está passando, e como que num piscar de olhos Ele pode dizer para esta tempestade da tua vida: acalma-te. Ele pode se levantar e dizer: vento, cesse. Ele pode restaurar a tua casa num piscar de olhos. Essa é a primeira verdade que nós temos que aprender. Deus, Ele age na história, mas não é uma regra. Ele muda as nossas circunstâncias terríveis, as nossas circunstâncias de angústia. Ele se levanta e diz: acabou. A partir de hoje isso acabou. Não vai haver mais tempestades na tua casa. Então o que nós devemos fazer? Nós temos que orar a Deus para que Ele venha em nosso socorro. Senhor, venha. Eu estou no meio de uma tempestade. Me ajuda, Senhor, meu barco está afundando. E eu sei que o Senhor pode reverter essa situação que eu estou vivendo. Venha ao meu encontro. E quando Deus não age na história, qual deve ser a nossa reação? E se nós orarmos e Deus não acalmar a tempestade? E se nós pedirmos para que Deus nos cure e Ele não curar? O que nós vamos fazer? Qual deve ser a nossa reação? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus não reverter, é porque Ele tem um propósito maior, e é para o meu bem, porque todas as coisas contribuem para o nosso bem. Amém, irmãos? Essa é a nossa reação. Então a primeira verdade que nós temos que aprender nessa noite: Deus, Ele age na história, Ele muda as nossas circunstâncias, Ele acaba com o nosso sofrimento, sim, mas isso não é uma regra. E se Ele não acabar, nós temos que dizer: sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Número 2. A segunda verdade, tão importante quanto a primeira, é o seguinte: haverá um dia no futuro em que Cristo porá um basta a toda injustiça e a todo nosso sofrimento. Haverá um dia em que Cristo porá um basta a toda injustiça e a todo nosso sofrimento. Estes homens não ficarão impunes do juízo de Deus. O nosso sofrimento um dia vai acabar. Se ele não acabar agora na história, Deus vai acabar com ele no futuro. 2 Tessalonicenses 1, 6 e 7 diz: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. Estes homens que estão causando tribulação, que roubam o pobre, que oprimem as pessoas, que fazem os seus crimes e saem impunes dos juízos humanos, um dia Deus vai retribuir a eles com tribulação. E o texto continua: e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando? Ele vai dizer: quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu,
com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Um dia Ele vai nos dar alívio. Se Ele não der agora, Ele vai dar depois. Se Ele não agir na história, Ele vai agir no futuro. A nossa expectativa deve ser escatológica. Um dia, quando Ele aparecer, isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com seus anjos poderosos. Paulo está falando da segunda vinda de Cristo. E ele continua, 2 Tessalonicenses 8-10 diz: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá quando? Hoje. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram. Um dia Ele vai punir. Esses homens não ficarão impunes. Um dia nosso sofrimento vai acabar. Quando? No dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos. Enquanto Cristo não vem, o que nós devemos fazer? 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11 e 12. Conscientes disso, nós estamos conscientes que um dia Ele virá. Um dia todo esse mal-estar vai acabar. O que nós devemos fazer? Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação. Vocês foram vocacionados por Deus, chamados por Deus para ser seu povo. Então que vocês sejam dignos desse chamado, e com poder cumpra todo bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Cristo não vem, nós oramos para que Ele nos dê força para cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, para que Ele seja glorificado em nós e nós sejamos glorificados nele. Como que nós devemos agir, irmãos, diante de situações em que parecem que Deus está ausente? Nós devemos orar: Deus, haja, muda a minha história, muda esse momento que eu estou vivendo. E se Ele não mudar, confie que um dia isso vai acabar. E enquanto esse dia não chega, nós oramos: Deus, nos dá força para cumprir o nosso propósito, para que o Senhor seja glorificado. Para nós encerrarmos, número 1, não pense que você pode pecar de forma obstinada, achando que Deus está indiferente. Ah, pastor, eu faço um monte de coisa errada e não acontece nada comigo. Eu estou bem de saúde, eu faço um monte de coisa errada e Deus é bom, Ele não faz nada comigo. Não pense assim. Um dia você encontrará o juiz de toda a terra. Se você tem vivido de forma obstinada no pecado, não pense que você vai escapar. Deus vai te pegar na esquina. Quando você menos esperar, Ele vai te pegar. Número 2, não pense que Deus não está ouvindo as suas orações. Ele não está com seu ouvido tapado e nem com as suas mãos encolhidas. Continue orando. Ore a Deus. O salmista diz: Ele inclina o seu ouvido para nós. Ele está ouvindo a sua oração. Número 3, não pense que Deus não está vendo o seu sofrimento. Ele está vendo. Ele pode até parecer que está dormindo, mas não está. Em qualquer momento Ele se levanta e diz: aquieta-te. Aquieta-te, mar.
que tem causado essa tempestade na vida do meu filho. Aquieta-te, vento, pare de soprar contra a vida do meu filho. A qualquer momento ele pode se levantar. E se ele não fizer isso agora, a palavra de Deus para nós é: ele está vindo. A sua espada está sendo afiada, e ele vai rasgar os céus com seus anjos, e ele virá para fazer justiça em toda a terra, e para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele está vindo, o seu exército já está pronto. A qualquer momento Cristo virá em nosso socorro. Onde Deus está, onde Cristo está, Ele está a caminho. Ele está a caminho. Ele está próximo de nós. Ele está vindo ao nosso encontro. Aí a pergunta que eu faço para você nesta noite é: como você quer se encontrar com Cristo? Você quer se encontrar com Cristo sendo Ele o seu juiz ou sendo Ele o teu rei? Porque todos nós nos encontraremos com Cristo quando Ele vier. Os que não creram no Evangelho, não se entregaram a Cristo, não se arrependeram dos seus pecados, vão se encontrar com Cristo, mas vão se encontrar com Ele como juiz. Agora, aqueles que se entregaram e creram em Cristo, entregaram suas vidas a Cristo, vão se encontrar com Cristo como seu rei. Como você se encontrará com Cristo? Se Cristo vier hoje, com quem que você vai se deparar? Com o juiz ou com o rei? Se você está em dúvida, ore a Deus nessa noite, peça para que Ele te salve, peça perdão pelos seus pecados e creia em Jesus como seu Salvador, para que você se encontre com Ele como seu rei. Você não vai querer ver Cristo como seu juiz. A Bíblia diz que Ele virá com toda a sua ira. As pessoas não suportarão olhar para a face dEle. Entregue-se a Cristo nessa noite. E se você já é um salvo em Jesus, o teu rei está vindo. Ele está vindo, Ele vem montado num cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adore Ele agora, para que você continue adorando por toda a eternidade. Vamos orar. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and